ele a chegar em um nível acima disso. O Shin diz que aquela escritura e aquela sala de treino provam que ele não tá mentindo, então por enquanto ele seria um discípulo. Porém, ele conseguia notar que as raízes do líder eram extremamente fracas e ele não faria nenhum progresso. Nosso garoto fala que ele é incrível e pelo visto tem olhos especiais. Porém, ele não imaginava os tipos de segredos de cultivo que ele possuía. Um tempo depois, alguém finalmente tinha consertado a porta da seita. Ele estava ansioso para se aventurar nesse mundo. Porém, o Jun fez uma embaixadinha. Enquanto o cara estava correndo e desejando a liberdade, deu-lhe uma bicuda na bola, que bateu na porta e voltou na cara dele. O cara já sabia que era o fim da aventura. O Jun pergunta onde o Picasso das portas pensa que vai. Fala para ele consertar aquilo direito, senão ficaria para sempre como goleiro. Ele então vai até a cidade onde tá rolando várias vendas. Ele foi até o local específico para pílulas e comprou um monte para ajudar os discípulos. Porém aquilo não era o suficiente, ele ainda queria dar uma olhada ali. A farmácia da família Hai, a qual ele já bateu no filho e no pai. O cara cumprimenta e pergunta com o que ele pode ajudar. O Jun fala que chegou para negócio grande, porém só conversa com o gerente. O gordinho pergunta então qual que é o nome dele. Ele fala que é Jun Changchao, da seita do osso de aço. Na hora o cara toma um susto, sabendo que é esse aí que bateu no ancião. Se vira pro cara ao lado e fala logo pra chamar todo mundo. O Jun questiona se ele realmente tá pensando que vão bater nele assim tão fácil. Porém ele percebe que na verdade só chamou todo mundo pra fazer um chazinho pra ele mesmo. É aí que o pai aparece, dizendo que faz um tempo que não veio o Sr. Jun. O Jun diz que não imaginava que ele apareceria por causa dos conflitos. Porém o cara não é maluco de tentar fazer alguma coisa, ele já sabe o que aconteceu na seita da água nascente. E diz que aquele problema que eles tiveram um com o outro só ajudou eles a se conhecer melhor. Então pergunta o que o Jun tá ali pra oferecer. Ele passa uma lista com o nome de algumas ervas. Diz que não importa quantas ele tem, ele vai querer tudo. O cara fala que custaria uma fortuna, só a flor de diva era extremamente cara e eles tinham mais de 200. O Jun sabe que essa daí é perfeita, já que aumenta a circulação de energia. Pelo visto, a família Hai realmente era rica. O cara diz que vai custar pelo menos umas 100 mil moedas, mesmo com desconto. E o Jun responde que bateu em vários bandidos, então ele tá com bastante dinheiro. O Shanke então fala que ele vai entregar tudo amanhã e pergunta se ele sabe uma ou duas coisas sobre alquimia. Nosso garoto diz que só sabe o básico e tem umas pílulas que ele fez recentemente. Aquela, por exemplo, era a pílula de cura e se ele quisesse poderia comprar uma dessas. O Shanke fala que aquela pílula é tão básica que não tem nem lucro ao fazer pra vender. Porém, de repente toma um susto. O Jun do nada deu um soco no servo. Rapaz, o menino cuspiu sangue, porém nosso garoto jogou um negócio. O Shanke pergunta o porquê ele matou o lojista. Porém, na mesma hora, o cara diz que tá bem. O líder fica assustado, o externo do cara tinha sido destruído. Ele vai e encosta no peito dele. As costelas tinham se quebrado no meio, então como que já tava inteira? O cara diz que essas pílulas não é de cura e sim de mágica. Na hora, o chefe pergunta quantas dessas ele tem e diz que vai comprar todas. O Jun diz que vai dar desconto, então vai sair somente 10 mil. O velho diz que 10 mil por pílula tá muito barato e manda buscar logo umas 100 mil. Na verdade, o Jun ia vender um pote com várias por 10 mil e não cada uma. Pelo visto, ser rico era muito bom. O líder então entrega um anel interespacial com várias coisas, falando que aquilo era como se fosse um presente pelo início da cooperação deles. Nosso garoto joga 10 pílulas e fala que isso também cobre os gastos. E nisso, o Shanke fala que vai ser um prazer negociar sempre com ele. Na hora, ele recebe um monte de conquista por ter gastado muito dinheiro. Uma das recompensas são 2 fluidos que melhoram a aptidão. Na hora, ele sai correndo desesperado falando que tem coisa pra fazer. O lojista parabeniza o chefe, falando que aquelas pílulas facilmente vão ser vendidas por 30 mil cada. Porém, ele responde que ele tá pensando pouco, com uma boa negociação as ofertas começariam em 50 mil. Realmente, o Sr. Jun era uma árvore de dinheiro. Nosso garoto já tinha consumido o fluido e se pergunta se esse negócio dava gripe. Porém, começa a andar pela floresta, e a energia espiritual começa a afetar tudo em volta. Ele já se pergunta se é assim que alguém com raízes superiores se sente. Já que essa energia estava ansiosa, ele ia absorver tudo. Com isso, ele avança na hora pro nível 6 e nível 7. Agora ele estava entendendo como que o Yin Yang se sentia e por que ele progredia mais rápido que todo mundo. Isso deixava ele com vontade de conhecer os próximos níveis ainda mais. E considerando que a Qian Qian era mais forte que o Qin Yang, ele se pergunta qual é a raiz dela. A cena volta pra seita. Ele tá tendo que spamar o sistema. Não tinha uma opção de clicar pra colocar 99, então ia ter que ser uma de cada vez até ficar com dor no dedo. 2 horas depois, ele tinha produzido uma porrada de pílula. O dedo dele pode estar sofrendo de espasmo, mas os discípulos vão fazer bastante progresso. Já tá tarde lá fora, então ele vai dar uma olhadinha no shopping pra ver se tem algo útil antes de dormir.
Na hora ele vê alguma coisa que não pode ficar sem. E o sistema pergunta se ele tem certeza porque aquilo vai custar mais de 100 pontos de contribuição. Ele diz que sim, porque algo assim só deve aparecer uma vez a cada 1000 anos. Na hora já começa a sair um cano e o sistema dá os parabéns. Ele tinha recebido uma sniper modificada QBU-88. Nosso garoto tá animado, falando que um homem de verdade tem que ter uma dessas. Esse maldito já tá mais bem armado que os caras das obras modernas. Ele já equipa aquele scope que ele tinha encontrado. Uma sniper das boas com uma mira 8x. O sistema fala que essa combinação pode ativar o sistema de melhorias. Ele diz para ativar, mas com isso perde 5 pontos e fica desolado. Porém, senti algo na hora. Ele tava de wall hack vendo a seita inteira. O safado já sabe que isso é hack de jogo e fala que realmente tá com a trapaça. De repente, ele escuta alguém falar que atravessaram a barreira mágica daquele lugar. Na hora, ele mira a sniper. Vê 2 indivíduos se aproximando e escuta eles conversarem sobre o número 47, que não seria tão fácil matar esse tal de Jun. Nosso rapaz tá assustado. Se a sniper vê através das paredes, ainda melhora a audição. Parece que o dinheiro foi bem investido, ele vai ter que mostrar como as coisas são feitas ali na seita. São uns malucos de virem até esse lugar depois de saber o que aconteceu com 47. Mas tá lá o presente de boas-vindas. Assim que a balinha encosta na parede, os caras sentem que alguma coisa tá errada e eles foram expostos. Porém, tarde demais, meu filho. Nosso garoto diz que na luta da sniper contra os assassinos agora tá 1-0. Parece que a torre do chuvisco vai ter que desaparecer. Ele é parabenizado pela double kill e ainda recebe uma técnica de seita. Ele fica animado já que é algo que todo mundo vai poder praticar também. Ela permite que a pessoa mande um corte em formato de lua, além de ser boa para economizar energia e para combate a longa distância. Nosso garoto já fica animado, sabendo que amanhã tem a pessoa perfeita para aprender isso. O cara pergunta se o Jun tem certeza disso, porque ele é um perigo com a lâmina. Avisa que nasceu pra isso e fala pro Jun vir pra cima. Porém, de repente, tá cercado por um monte de luz. E o coitado foi explodido. O Jun fica impressionado. Aquilo não era economia de energia, e sim quase não gastava nada. No meio da fumaça, então, o cara diz que gostaria de ser um discípulo daquele lugar. Nosso garoto pergunta o porquê isso. Ele não tava querendo fugir ontem? O cara responde que depois de ter visto uma esgrima incrível como essa, tá disposto a aprender tudo ali. Além disso, ele ontem comeu a comida da Dudu e realmente percebeu que quer ficar ali pro resto da vida. O Jun diz que se esse é o caso, ele vai ficar lavando a louça pra ela. Ele diz que não precisa se preocupar, ele nasceu pra lavar louça. O Jun já começa a ficar com raiva desse rapaz que fica falando que nasceu pra tudo. E diz que tudo bem então, ele é o tipo de talento que aquela seita precisa. A cena muda pra 3 dias depois na cidade de Huyang. Em um pan, pergunta se você ainda quer ficar nesse mundo. Se você não tá preparado pra enfrentar a morte. Uma só das pílulas do raio era o suficiente pra curar qualquer doença ou machucado e você se manter saudável. A cidade inteira tava interessada nisso. Todo mundo se reúne pra ver a tal venda desses itens. O pessoal comenta que eles estão fazendo algo tão grande que tá colocando toda a reputação deles em risco. Nisso, do cabelo cinza reconhece um garoto como sendo o segundo filho da família Song. É uma pena porque ele era um prodígio que foi atacado por uma besta na floresta e ficou paralisado. Agora ele tá nessa situação na qual nem vive nem morre, isso porque ia ser um dos melhores em 3 anos. De repente ele recebe a pílula de cura. E o careca pergunta o que eles estavam alimentando o segundo filho da família Song. Era uma vergonha fazer eles virem até ali pra entregar uma idiotice dessas. Porém o garoto começa a tentar levantar o braço. Todo mundo fica observando inquieto. E aí o braço cai na cadeira de novo. Não sei se esse careca tá impressionado ou desolado que ele conseguiu mover a mão com uma pílula. Porém, de repente, o moleque começa a soltar uma aura. Rapaz, ele abre o olho, abre as mãos, já se levanta sorrindo, destrói a cadeira de roda e diz que finalmente consegue se mexer. Todos os meridianos dele tinham sido conectados e a cultivação dele restaurada. O careca pergunta como isso é possível. E todo mundo percebe que era um milagre. Não era uma medicina, e sim uma vida extra. O Shang-Ke fala que esse é o efeito da pílula secreta que pode até reabrir os meridianos de um artista marcial. Na hora o pessoal já começa a ofertar 20, 30, 50 mil. Tem uns doidos de capuz e um cara dando 75 mil. Nisso o Kim Han pergunta pro Jun se ele não falou que vendeu cada uma dessas por 10 mil porque era um ótimo lucro. Porém, pelo visto, o preço delas ultrapassava os 100 mil. Nosso garoto chora como um tributo pro dinheiro perdido. Ele volta pra casa desolado. Cada passo que ele dá dói muito. Ele não acredita que a última delas ainda foi vendida por 120 mil. Porém, alguém fala pro mestre Jun não ir embora assim. É o Shang-Ke que diz que notou que ele tava no estádio.
Nosso garoto diz que veio fazer o pedido para a seita dele ser considerada uma de nível 8 e viu que o leilão tava um sucesso. O Shanky fala que é tudo graças a ele e a medicina que ele vendeu, e oferece 200 mil moedas como um agradecimento. Nosso garoto agora já tá todo sorrisinho. O Shanky fala que eles precisam manter uma cooperação a longo prazo. O Jun então pega mais 10 pílulas e diz que o preço daquelas vai ser... Na hora o Shanky interrompe e diz que vai ser 1 milhão, já que assim que todos ficarem sabendo do efeito dela, o preço vai aumentar. Nosso garoto percebe que é um garoto de vilarejo mesmo, quase que ele falou 500 mil. O Kim aí pergunta se ele tá dizendo que vendeu por 10 mil porque sabia que ia receber tudo isso depois. Nosso garoto fala que sim, ele planejou tudo desde o começo e sabia que esse seria o lucro final. Porém, o Kyung só pergunta se é assim que ele lida com as dores do passado. Nessa hora, o Xiaomon interrompe os dois e fala que eles chegaram. O salão de certificação. Lá dentro, um cara sopra um chá. E eles perguntam por que não podem ser considerados uma seita de rank 8. O cara bate o copo e fala que é porque eles não atingem todos os requerimentos. O Jun comenta que até onde ele sabe é só ter 5 pessoas na seita que estejam no rank de aprendiz marcial ou mais. O cara fala que ouviu falar da luta deles, porém não tem como registrar sem uma justificação. O Jun pergunta então como consegue isso. O cara fala que primeiro eles têm que ir no comitê do vilarejo. O Xiaomon fica animado falando que vai ser fácil, porém o Jun diz que ele é muito inocente. Na hora o cara começa a falar um monte de coisa. O menino começa a ser exprimido por toda a burocracia e pergunta se não tem um jeitinho mais fácil. O cara fala que não tem como ajudar, é assim que funciona o procedimento. Porém, alguém nas costas fala que o osso de aço tá ficando famoso, então eles podem fazer uma pequena alteração especial. É o ancião de antes, nosso garoto fica animado. E ele fala pro Jun que não esperava encontrar ele ali e diz pro cara da análise pegar mais leve. Nossa, rapaz, por outro lado, responde que não precisa pegar leve já que o cara tá fazendo o trabalho dele. Porém, na mesma hora o cara bate o carimbo. Diz que o processo foi aprovado e é só eles tirarem uma foto depois. Os dois estão confusos com isso. Eles dão uma arrumadinha no cabelo dele falando que tem que estar perfeito. E jogar a franja pra trás pra eles conseguirem ver a orelha. Como isso, essa foto doente dele é tirada. Nosso garoto já rasga agradecendo por toda a ajuda e fala que tem que voltar pra seita. Pelo menos a evolução da seita para uma de nível 8 fez ele ganhar 100 pontos de contribuição e 100 pontos de conquista. Porém, ele pergunta se o sistema sabe o quanto que ele sofreu por esses pontos. Já de volta na seita do rapaz, o Shuiji tá praticando como sempre. E nisso, o Jun aparece e diz que tem um presente. Joga na mão dele e fala pra aproveitar. Na hora, ele vê que é um monte de núcleo espiritual e diz que aquilo vale muito dinheiro. Nosso rapaz diz que sim, ele gastou 170 mil, mas aquele é o próximo passo que ele escolheu pra ele. A força dele já estava em 4.600 quilos, porém o corpo estava chegando no limite. Porém, um guerreiro poderia aprender a usar armas e equipamentos. Meu Deus, vai dar uma sniper pro cara. Fala pra ele pegar essa arma e vir junto pra montanha. Já lá ele fala pra sempre se lembrar. Ele tem que saber a velocidade da bala, o vento e tudo que pode afetar a mira. Depois que ele desativar o mecanismo de segurança e tiver certeza, ele pode dar o tiro. O garoto diz que sim. E rapaz, o disparo destrói o chão. O Jun diz que quase esqueceu de mencionar. Essa arma mágica tinha um pouquinho de recoil. Ele vai caminhando dizendo que pelo visto ele não aguentou a pressão. Isso só mostra que a força física dele ainda tinha muito a melhorar. Porém, ele viu que o rapaz tinha um talento, já que acertou o alvo mesmo depois de ser empurrado tão longe. O Zuidi, animado, diz que vai dar o melhor dele nesse negócio de sniper. No dia seguinte, os caras estavam praticando. Deram uma troncada no meio do peito dele. Ele ficou se tremendo, porém falou pra ir de novo. O Jun tava impressionado que esse rapaz pegava tão pesado consigo mesmo. O Kyung explica que ele sempre quis provar que é forte através da habilidade, por mais que tenha vencido o irmão, ainda tem a mulher pra vencer. Nosso garoto pergunta se ele tá falando da ex-esposa e se ela é forte. O Kyung explica que o nome dela era Morong-shin e ela era uma descendente da família Morong, uma das maiores do país de Tianhai. Não só ela tinha excelentes raízes, como foi aceita como uma discípula de uma seita de segundo nível. Nosso garoto fica animado, essa história de vingança seria incrível. Porém, como mestre, ele estava preocupado que esse garoto estava indo longe demais. Ele dá um grito e quebra a madeira quando bate nele. O Jun tá ansioso para ver essa Morong-shin aprender o que é arrependimento. Alguns dias depois, nosso garoto dá umas outras pedras e fala que com aquelas o recoil seria bem menor. Ele tinha que se lembrar que o vento estava indo do norte para o leste em uma velocidade de 3 graus. O Zuidi diz que tá tudo sendo calculado e o alvo tá encontrado. Ele conta de 3 até 1. E quando vai atirar, vê alguma coisa se aproximando. Uma pessoa chega na frente da seita.
A garota diz que então aquela é a chamada seita do sangue de aço e não parece tão destruída quanto eles dizem. É aí que algo chama a atenção. Alguém se aproxima e ela pergunta se é ele. O Zuidi aparece e pergunta o que ela tá fazendo ali. 5 anos atrás, quando ela foi pra quebrar o casamento. No momento em que ele perdeu a cultivação, ele virou uma desgraça da família e ninguém mais queria estar ao lado dele. Quando ele era um gênio, todo mundo queria estar por perto, porém agora nem mesmo a família o quer. Aquele casamento havia sido arranjado, então ele não tem nenhum sentimento por ela. Porém, ela humilhou ele e os parentes e ficou rindo na cara de todos. Ele então manda ela logo falar o que é ali, senão ele vai apontar a arma. A garota só diz que ela é da primeira linhagem da família Murong e quando ela vem numa cidade de Qingyang, ela devia ser recebida pelos anciões. Então, cadê aqueles que prestam respeito daquele lugar? Na hora ele já tá indo embora, fechando a porta quando ela grita por ele. Ele diz que se ela quiser entrar, pode entrar, senão ele vai fechar isso aí. Ela passa gritando, falando que realmente é uma seita de 9º nível. Porém, fica assustada ao ver o tamanho das construções. Realmente ali era um pouquinho maior do que ela imaginava. Ele diz que ela tem que saber que eles estão evoluindo e já são uma seita de 8º nível e estão expandindo ainda mais. Ela vê o pessoal treinando e diz que, porém, eles têm uma cultivação baixa e medíocres qualificações. Porém, o Zuidi diz que todo mundo ali só tá praticando há alguns meses. Aí ela já fica se tremendo, até porque viu várias pessoas que já abriram 10 meridianos. Ela olha e fala que ele, porém, continua o mesmo e não evoluiu. Ela fala que no passado não entendia sobre raízes espirituais e a situação da família dele. Ela não pediu pra se separar porque achava que ele era fraco, e sim porque ela não queria se casar com alguém que não conhecia. O Zuidi responde que isso foi há muito tempo atrás e ele já encontrou o próprio caminho. Tem alguém ali só bebendo um chazinho. Nosso garoto diz que essa mulher não é tão ruim, ela só parece muito direta. Enquanto que Yang quer saber se tá certo pro chefe e fica bisbilhotando assim. A Murong então entrega um frasco com 10 pílulas de abertura do meridiano pra compensar pelo que ela fez. Ele primeiro pergunta se ela tá com dó dele e diz que não vai aceitar essa compensação. Porém, de repente ele toma uma latada na cabeça com o Jun perguntando quem diz que ele pode desistir. Com o negócio escorrendo na cabeça, ele já tem certeza que a dignidade que pouco tinha se foi. Porém, de repente vem uma plaquinha falando pra ele adicionar um limite de tempo. Ele diz que em 10 anos, outra placa aparece falando que é muito e ele diz 8. Ele se vira pro Jun e fala pra ele parar de mandar esses negócios na cara dele. Puxa as pílulas da mão dela e fala que em 3 anos ele, Xiao Zuidi, vai desafiar o pessoal da seita Lily. A Murong fica meio sem graça e diz que tudo bem, ela então vai ficar esperando ele na seita. O rapaz estava motivado. Então pergunta pro Jun por que ele forçou isso se ele tinha pedido pra que ele não tivesse nenhuma relação com ela. O Jun fala que não quer que ele derrote a seita Lily e sim que derrote os próprios problemas. Só acabando com a pessoa que ele era no passado, ele vai recuperar a confiança e a autoestima. O Zuidi pergunta que papo de doente é esse. Na hora já quer puxar a sniper falando que vai dar uma bala nesse rapaz. Um tempo depois, nosso garoto tá perguntando pro sistema se ele poderia analisar os ingredientes daquelas pílulas e criar algumas receitas. Dessa forma, a chance dele fortalecer os discípulos aumentaria de novo. E o mais importante de tudo era resolver o problema da raiz espiritual do Zuidi. 50 pontos de contribuição são gastos e ele aprende o líquido de transformação do Chi. Já encarando o frasco, o Zuidi pergunta se aquilo realmente vai recuperar as raízes dele. Ele diz que não sabe se vai melhorar para a antiga qualidade, porém um pouco é melhor do que nada. Ele já bebe na hora e diz que aquilo tem um cheirinho de malte. O Jun diz que é só esperar agora pela ativação. Na hora o rapaz começa a gritar com umas veias na cara. Na hora uma fumaça negra começa a sair e nosso garoto fica confuso. Já pergunta pro sistema que negócio é esse que ele nunca ouviu falar de algo assim. O sistema explica que o garoto havia consumido um veneno e aquilo estava limpando o corpo dele. Assim que o veneno saía, algumas veias pareciam estar aparecendo no braço. O problema era saber quem fez isso, talvez fosse o líder da família ou alguém ainda mais desconhecido. A fumaça estava acabando, então a detoxificação estava chegando ao fim. O Zuidi respirou fundo e falou que estranhamente estava conseguindo sentir a energia espiritual de novo. Na hora ele se ajoelha e fala pro Jun que a segunda vida que ele recebeu pertence a ele. Nosso garoto pega no cotovelo e diz que não precisa disso. Tudo que ele tinha que fazer era ajudar a seita do osso de aço a ficar cada vez mais forte. Ele não precisaria se ajoelhar e poderia sempre ficar de pé. Parar de chorar e voltar logo a treinar a cultivação. O garoto só agradece. Um pouco depois, o Jun diz que não tá conseguindo entender. O Zuidi recuperou somente uma pequena parcela do poder dele, o que é esquisito. O veneno não era para conseguir consumir tanto a cultivação quanto a base de raiz dele. A única possibilidade é que ele tenha sido infligido com 2 ou mais venenos. O Jun diz que o sistema podia vender um pouquinho de inteligência, que a cabeça dele não tá aguentando isso. Ele então pergunta se o sistema poderia fazer isso, que diz que é a primeira vez que ouviu sobre algo assim. Mas infelizmente não tinha nenhuma medicina para acabar com danos cerebrais. Enquanto isso, em cima do telhado, Shin-Shen se perguntava sobre essa seita Lily. Quando ele mandava naquele lugar, era só um simples lugar de nível 5.
Porém agora ele tá ali no osso de aço, só que não dá pra sair desse lugar porque as escrituras são muito boas. Ele decide que tá na hora de voltar a praticar a velocidade de cultivação. Ele então desce na frente da casa, se vira pro Dilma e fala que amanhã ele vai ir pra área infestada